Bem-vindos ao canal Daisy Arte em Crochê. No vídeo de hoje nós vamos confeccionar a passadeira do jogo de cozinha Relevo. Essa passadeira ficou com uma medida de 1,80 m de comprimento. Ficou muito lindo, esse jogo de cozinha é maravilhoso. E o link para a confecção do tapete pequeno eu vou deixar na descrição desse vídeo. Já deixa também o seu like, se inscreve no canal, acione o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E vamos para o passo a passo. Para confeccionar a passadeira, nós vamos precisar da fita métrica e marcadores, da agulha para tapeçaria, tesoura, a agulha para crochê número 3,5 mm, e eu estou usando o barbante número 6 na cor caramelo, e nós vamos utilizar 1,5 kg aproximadamente. Eu vou começar dando um nozinho inicial. E eu vou fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu subi para iniciar. Vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer mais 23 pontos altos, ficando com um total de 24 pontos altos, contando com o ponto das correntinhas. Então, eu tenho 2, 3, 4. Fiz aqui os 24 pontos altos e eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. E eu formei aqui o meu primeiro leque. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, e no terceiro eu vou fazer mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Ficando assim. E eu vou dar a volta toda fazendo assim e vou ficar com um total de 8 leques. Eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui no leque que eu iniciei, eu volto para darmos continuidade ao trabalho. Eu concluí essa volta e eu vou fechar com um ponto, fiz as 2 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar. Para iniciar a próxima volta, eu vou passar com a agulha por trás do meu ponto, laço o fio e faço um ponto baixo em relevo. Faço 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto em relevo. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e vou fazer os pontos altos todos em relevo. Passo com a agulha por trás do ponto, laço e faço ponto alto em relevo. No próximo ponto, passo com a agulha por trás do ponto, laço, faço ponto alto em relevo. 2 correntinhas. Vou no próximo ponto alto, no próximo leque e vou repetir o leque, tá? 2 pontos altos, só que agora os pontos altos são todos em relevo. 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto, faço
ponto alto em relevo. Sempre assim, passando a agulha por trás do ponto. E eu vou dar a volta toda, repetindo a volta, repetindo a mesma sequência de pontos da volta anterior, só que agora fazendo os pontos altos em relevo. Então, essa é a sequência dessa volta, tá? 2 correntinhas, e eu vou no ponto alto, vou fazer um ponto alto em relevo para cada ponto de base. Vou dar a volta toda, e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí mais essa volta, e eu vou fechar na segunda correntinha que eu fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a próxima volta. Todas as voltas dessa base, nós vamos começar sempre do mesmo jeito. Todos os pontos da base, todos os pontos altos vão ser em relevo. Então, a gente sempre vai iniciar com um ponto baixo em relevo. Passo a agulha por baixo do ponto, laço meu fio e faço o ponto baixo em relevo. Todo o início de volta vai ser assim. 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Laço e vou fazer o ponto alto em relevo. Vou fazer aqui 2 correntinhas. E aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e vou repetir os pontos altos em relevo. Um para cada ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas e vou para o próximo leque. No primeiro ponto alto, faço ponto alto em relevo. No segundo ponto, ponto alto em relevo. 2 correntinhas. E aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas e vou fazer os pontos altos em relevo. 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou para o próximo leque. E eu vou dar a volta toda, e essa vai ser a minha sequência dessa volta. 2 pontos altos em relevo, 2 correntinhas, faço um ponto baixo dentro do leque, faço 2 correntinhas, faço os 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas para passar de um leque para o outro. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta e eu vou fechar na segunda correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima volta, passo com a agulha por baixo do ponto e faço um ponto baixo em relevo. Faço 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto em relevo no próximo ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. E agora aqui, no meio do leque, aonde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo no espaço de 2 correntinhas antes do ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no espaço de 2 correntinhas depois do ponto baixo. Então, agora, eu fiquei com 3 pontos baixos dentro do leque. Faço 2 correntinhas e vou repetir os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas de espaço para passar de um leque para o outro. E vou repetir aqui os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas e aqui dentro do leque, onde eu tenho um ponto baixo, no espaço de 2 correntinhas, antes do ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. No ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E no espaço de 2 correntinhas depois do ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com 3 pontos baixos. Faço 2 correntinhas e vou fazer os pontos altos em relevo. 2 pontos altos, um para cada ponto de base.
faço 2 correntinhas de espaço para passar de um leque para o outro, e essa vai ser a minha sequência dessa volta. Então, eu faço os pontos altos em relevo, dentro do leque eu vou fazer 3 pontos baixos. Um ponto baixo antes do ponto baixo que eu já tinha feito, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo depois do ponto baixo. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí aqui mais uma volta. E eu vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima volta. Todas as voltas eu inicio com um ponto baixo em relevo e 2 correntinhas. Vou no próximo ponto, faço ponto alto em relevo. Faço 2 correntinhas. E agora, aqui dentro do leque, eu tenho 3 pontos baixos. No espaço aqui de 2 correntinhas, antes dos pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu fiz 4 pontos baixos. E termino fazendo mais um ponto baixo no espaço de 2 correntinhas, depois da sequência de pontos baixos. Então, aqui dentro do leque agora, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. 2 correntinhas. E vou fazer os 2 pontos altos em relevo. Faço 2 correntinhas para passar de um leque para o outro. E vou fazer 2 pontos altos em relevo do próximo leque. Um para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas. E aqui dentro do leque eu vou fazer, em todas as voltas, um ponto antes e um ponto depois da sequência de pontos baixos que eu tenho dentro do leque. Então, se eu tenho 3 pontos baixos aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo na correntinha antes dos 3 pontos baixos, faço um ponto baixo para cada ponto de base e faço um ponto baixo depois nas correntinhas, ficando sempre com 2 pontos a mais de pontos baixos em cada volta. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos, agora eu vou ficar com 5. Vou fazer um antes e um depois. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço 2 correntinhas e vou fazer os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. Então, aqui agora, as próximas voltas vão ser sempre essa mesma sequência, sempre repetição. A cada volta, eu aumento 2 pontos baixos dentro do leque. Então, eu tinha um ponto baixo, aumentei um antes e um depois, fiquei com 3. Nessa volta, aumentei um antes e um depois, fiquei com 5. Na próxima volta, vou ficar com 7. Na próxima, com 9. Então, eu vou seguir fazendo exatamente como nós estávamos fazendo até agora e aumentando um ponto baixo antes e um ponto baixo depois, dentro do leque, até eu ficar com um total de 9 pontos baixos, tá? Então, por mais 2 voltas, vou concluir essa volta. Na próxima, vou ficar com 7 pontos baixos dentro do leque e na próxima, com 9 pontos baixos dentro do leque. E quando eu concluir a volta de 9 pontos baixos dentro do leque, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas e eu fiquei com um total de 9 pontos baixos dentro de cada leque. Nessa volta agora, nós vamos começar a diminuir esses pontos baixos. Eu já iniciei a próxima volta, fiz os 2 pontos altos em relevo. E agora, eu vou diminuir os pontos baixos dentro do leque. Eu não vou trabalhar nem o primeiro ponto, nem o último ponto do leque. Eu vou ficar com 7 pontos baixos. Eu faço as 2 correntinhas, vou pular aqui o primeiro ponto baixo e vou fazer 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 7. Eu também não vou trabalhar o último ponto baixo, eu faço 2 correntinhas e vou fazer os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. 2 correntinhas para eu passar de um leque para o outro. Faço os 2 pontos altos em relevo. Faço 2 correntinhas e vou fazer 7 pontos baixos, pulo o primeiro e o último. Então, essa vai ser a sequência dessa volta. Eu tinha 9 pontos baixos, agora eu pulo o primeiro, pulo o último, fico com 7 pontos baixos, faço as 2 correntinhas e vou fazer os pontos altos em relevo. Faço 2 correntinhas de separação e vou iniciar o próximo leque. Eu vou fazer assim por toda essa volta, e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta, e nessa volta eu fiquei com 7 pontos baixos em cada leque. Vou começar uma nova volta, então eu passo por trás do meu ponto, faço ponto baixo em relevo, 2 correntinhas. No próximo ponto alto em relevo, faço aqui 2 correntinhas e eu vou continuar diminuindo os pontos baixos do leque. Então, eu vou repetir o mesmo que eu fiz na volta anterior. Eu vou pular o primeiro ponto e o último e vou ficar com 5 pontos baixos nessa volta. Pulo o primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, 2 correntinhas. Pulo o último ponto e vou fazer um ponto alto em relevo para cada ponto alto. Agora aqui, entre um leque e outro, eu vou fazer 3 correntinhas de espaço. Então, o que muda nessa volta? Eu continuo diminuindo os pontos baixos dentro do leque. Antes eu tinha 7, agora eu vou ficar com 5. Pulo o primeiro e o último. E entre um leque e o outro, antes eu fazia 2 correntinhas, agora eu vou fazer 3 correntinhas. Vou dar a volta toda, como é uma repetição, então vou dar a volta toda, e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí mais uma volta, já iniciei a próxima, esse início vai ser sempre igual, tá? E agora, eu vou fazer as diminuições de pontos baixos aqui do meio do leque. Eu tinha 5, agora eu vou ficar com 3. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto baixo, no próximo faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Pulo o último, faço 2 correntinhas e vou fazer os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. E eu venho aqui, nessa correntinha, nessas 3 correntinhas que a gente fez entre um leque e outro, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e vou fazer os pontos altos em relevo. Então, o que muda nessa volta, nós vamos continuar diminuindo os pontos baixos, 2 correntinhas e 3 pontos baixos agora. Antes era 5, agora eu pulo o primeiro e o último, faço 3, 2 correntinhas, vou repetir os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. E agora, entre um leque e outro, eu faço 3 correntinhas, venho aqui no espaço de 3 correntinhas, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e vou repetir o leque. Então, essa é a sequência de pontos para essa volta. Eu vou dar a volta toda e quando eu for
iniciar a próxima volta, eu concluí mais essa volta, já iniciei a próxima, fiz os 2 pontos altos em relevo, vou fazer aqui as 2 correntinhas. E agora eu vou fazer só um ponto baixo no ponto do meio. Eu pulo o primeiro e o último. Faço 2 correntinhas, vou vir pro ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo em cada ponto alto. E agora, nós vamos começar a fazer os cantos do tapete. Nós vamos precisar fazer 4 leques. E nós vamos fazer nesse intervalo aqui entre um leque e o outro. Como eu tenho 8 intervalos, então nós vamos intercalar esse leque. Nós vamos fazer... Em um intervalo eu faço leque, em um intervalo eu faço só as alcinhas de 3 correntinhas. No outro intervalo eu faço leque, no outro intervalo eu faço só as alcinhas de 3 correntinhas. Então, eu vou explicar como que a gente vai fazer. Aqui, entre um leque e o outro, entre um motivo e o outro, eu tenho agora essas alcinhas de 3 correntinhas. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, venho no espaço de 3 correntinhas da alcinha, faço um ponto baixo, laço o meu fio e aqui, no ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu primeiro leque, que é o meu primeiro canto do tapete. Faço 2 correntinhas e eu vou voltar nesse mesmo ponto baixo e vou fazer mais 3 pontos altos para formar o leque. Então, eu fiz o meu primeiro leque, que é o primeiro canto do tapete. No espaço aqui de 3 correntinhas, na alcinha de 3 correntinhas, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto alto em relevo para cada ponto de base. Ficando assim. Faço 2 correntinhas e no ponto baixo do meio eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, vou fazer os pontos altos em relevo. Um para cada ponto de base. E agora aqui, num intervalo eu fiz o leque. No intervalo entre um motivo e o outro eu fiz um leque. No outro intervalo eu vou fazer só essas alcinhas de 3 correntinhas. Então, eu faço 3 correntinhas, venho no espaço aqui de 3 correntinhas, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, venho na próxima alcinha, no próximo espaço de 3 correntinhas, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto em relevo para cada ponto de base. Assim, então, entre um motivo e o outro, eu faço leque. No outro espaço, entre um motivo e o outro, eu faço só as alcinhas de 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas, faço um ponto baixo. No ponto baixo aqui do meio, eu tenho 3 pontos baixos, faço no do meio, 2 correntinhas, vou fazer os 2 pontos altos em relevo, um para cada ponto de base. Faço as 3 correntinhas. E agora, se aqui eu fiz só as alcinhas, então aqui eu vou fazer meu segundo leque. Aqui na alcinha de 3 correntinhas, faço ponto baixo, laço meu fio e no ponto baixo eu vou fazer mais um leque. 3 pontos altos. Então, eu formei o meu segundo leque. Aqui no espaço, na alcinha aqui de 3 correntinhas, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto em relevo para cada ponto de base. E agora é só seguir fazendo assim. Então,
entre um motivo e o outro. Em um espaço entre um motivo e o outro, eu faço leque. No outro espaço, eu faço as 3 alcinhas. No outro espaço, faço o leque. Nesse próximo espaço, eu vou fazer as 3 alcinhas. No outro leque, no outro as 3 alcinhas. E eu vou seguir fazendo assim. Eu vou ficar com 4 leques. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto. Eu terminei mais essa volta e eu fiquei, então, aqui, olha, com 4 leques. E agora, a gente vai começar a fechar esse motivo aqui. Então, eu vou continuar fazendo os pontos em relevo. Faço um ponto baixo em relevo, subo 2 correntinhas, venho para o meu próximo ponto, faço ponto alto em relevo. E aqui agora, sem fazer correntinha de espaço, eu já vou laçar o meu fio e já vou vir para o próximo ponto alto em relevo. E vou fazer aqui um ponto alto em relevo e no próximo um ponto alto em relevo. E aí, ele vai ficar assim. Eu já vou estar fechando o motivo. Faço aqui 3 correntinhas e venho nessa alcinha de 3 correntinhas que eu tenho aqui antes do leque, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e venho bem no ponto baixo que eu fiz antes de iniciar o leque e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vou repetir o leque dentro do leque. Laço meu fio e vou fazer aqui outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Ficando assim, eu fecho o motivo, faço 1, 2, 3 alcinhas de 3 correntinhas e faço leque dentro do leque. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou vir no ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou vir no espaço de 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio e vou fazer os pontos altos em relevo. 1 e 2. Fiz os 2 pontos altos em relevo, vou laçar o meu fio e já vou fazer o outro ponto alto em relevo. Vou fechar o motivo. Ficando assim. Então, aqui agora, nós vamos fechar esse motivo. Onde a gente fazia pontos baixos, agora a gente não vai fazer ponto nenhum. A gente vai fazer os pontos altos em relevo e sem correntinha de espaço, já vai fazer os outros pontos altos em relevo, fechando o motivo. Aonde eu tenho leque, eu vou fazer 1, 2, 3 alcinhas e leque em cima de leque. E eu cheguei aqui, aonde eu tenho só as alcinhas. E aqui eu vou continuar fazendo só alcinha. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no espaço aqui da primeira alcinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou no espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho no espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e eu já cheguei nos pontos altos em relevo. Então, ponto alto em relevo, no próximo, ponto alto em relevo, sem correntinha de espaço, laço meu fio e já vou fazer o outro ponto alto em relevo. No próximo ponto, ponto alto em relevo, ficando assim. Essa é a minha sequência para toda essa volta. Eu vou fechar o motivo, então, eu não faço nada dentro do leque, já passo do ponto alto em relevo para o próximo ponto alto em relevo, sem fazer correntinha de espaço. Fico com 1, 2, 3 alcinhas de 3 correntinhas e faço leque onde eu tenho leque. E aonde eu só tenho alcinha, eu vou continuar fazendo só alcinha de 3 correntinhas. Na volta anterior eu tinha 3 e agora eu vou ficar com 4 alcinhas.
Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí mais uma volta. E agora aqui, nós vamos começar a próxima volta. Eu vou passar a minha agulha aqui por trás, fazer meu ponto baixo em relevo. E vou fazer só uma alcinha, porque a gente vai fechar todos esses pontos juntos. Então, eu laço meu fio, venho no meu próximo ponto alto em relevo e tiro só uma laçada. Deixo a outra aqui na agulha. Laço meu fio, venho no meu próximo ponto alto em relevo e tiro uma laçada. Deixo agora 3 laçadas na agulha. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto em relevo e tiro uma laçada. Agora, eu laço meu fio e tiro as 4 laçadas e eu fechei o motivo. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. E eu venho no próximo espaço aqui, na próxima alcinha de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço aqui de correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na próxima alcinha, no próximo espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou fazer o leque dentro do leque. Então, agora, eu fecho todo o motivo e eu fiquei com 1, 2, 3, 4 alcinhas antes do leque. E agora, eu vou fazer as 4 alcinhas desse lado aqui também. Faço, então, 1, 2, 3 correntinhas, venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. E agora aqui eu vou fechar esses 4 pontos altos em relevo juntos. Então, eu laço meu fio, venho no meu primeiro ponto alto em relevo e tiro uma laçada. Eu fiquei com as 2 na agulha. Venho no próximo ponto alto em relevo, laço e tiro uma laçada. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto em relevo, tiro só uma laçada, laço, venho no próximo, tiro só uma laçada. Eu fiquei com as 5 laçadas na agulha, laço e tiro todas. Faço 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um ponto baixo em cada espaço desse aqui, olha, de 3 correntinhas. 3 correntinhas e um ponto baixo em cada alcinha. 1, 2, 3 correntinhas no espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no espaço de 3 correntinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio e vou fechar o ponto em relevo todo junto. E essa é a minha sequência por toda essa volta. Eu vou fechar os 4 pontos altos em relevo juntos, no mesmo ponto. Vou fazer 1, 2, 3, 4 alcinhas antes de fazer o leque. Vou fazer leque em cima de leque. E aonde eu só tenho alcinha, eu vou continuar fazendo as 3 alcinhas e o ponto baixo. Vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí mais essa volta, fiz as 3 correntinhas e eu vou fechar essa volta bem aqui, aonde eu fechei esses 4 pontos altos em relevo juntos. Vou fechar essa volta aqui com um ponto baixíssimo. E agora aqui eu vou vir na primeira correntinha, que eu tenho 3 correntinhas. Então, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, na próxima um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer
um leque aonde eu tenho leque. Então, aqui, eu fiquei só com as alcinhas de 3 correntinhas e leque aonde eu tenho leque. E vou repetir desse lado aqui. Quando eu chegar nessa parte aonde eu fechei o motivo, eu só faço as 3 correntinhas, pulo essa parte e sigo fazendo 3 correntinhas e prendendo com ponto baixo na alcinha de 3 correntinhas. Vou dar a volta toda fazendo assim, aonde eu tenho leque, eu faço leque. E o restante só contornar com correntinhas. 3 correntinhas e prendo com ponto baixo na alcinha de 3 correntinhas. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui aonde eu iniciei com o ponto baixíssimo, eu volto para darmos continuidade ao trabalho. Eu concluí mais uma volta do tapete e eu fechei com um ponto baixíssimo no ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar. Agora, eu vou iniciar essa volta exatamente como eu iniciei a volta anterior e é uma repetição da volta anterior. Então, eu venho na minha primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas e vou começar a fazer as alcinhas de 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. E vou prender com um ponto baixo na alcinha anterior. 1, 2, 3 correntinhas, vou fazer o leque aonde eu tenho leque. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Então, essa volta aqui, ela não tem segredo, tá? É só fazer as 3 correntinhas e prender com ponto baixo na correntinha anterior e aonde eu tenho leque, fazer o leque. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui aonde eu fiz o ponto baixíssimo para iniciar, eu concluir mais essa volta e vou fechar no ponto que eu iniciei com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar a fazer as voltas de pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. E dentro da alcinha de 3 correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui nessa alcinha, eu fiquei com 3 pontos altos. Para que a gente não tenha excesso de pontos, eu vou intercalar. Numa alcinha, eu faço 2 pontos altos, sem fazer correntinha de espaço, tá? Na outra alcinha, eu laço meu fio e faço 3 pontos altos dentro dela. Laço meu fio, vou para a próxima alcinha e agora aqui eu faço 2 pontos altos. Então, assim, em uma alcinha, eu vou ficar com 3 pontos altos. Na outra, 2. Na outra, 3. E na outra, 2. Eu vou intercalando para não ter excesso de pontos. E também, se fizer só 2 pontos altos em cada alcinha, vai faltar ponto. Então, a gente tem que intercalar 3 numa alcinha e 2 pontos altos na outra alcinha. Chegando aqui no leque, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ficando aqui, então, com 3 pontos altos, nessa parte aqui do leque. E aqui no meio do leque, eu vou repetir o leque, só que um leque com 2 pontos altos. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2 e 3. Então, aqui na argolinha, são 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Buscou aqui o fio. Na próxima alcinha, 3 pontos altos. E vou dar a volta toda
fazendo os pontos altos nas alcinhas de 2 correntinhas, intercalando numa alcinha 3 pontos altos, na outra alcinha 2 pontos altos. Quando eu chegar no leque, faço um ponto alto para cada ponto de base e vou repetir dentro do leque um leque, só que com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou dar a volta toda, então, em pontos altos, e quando eu chegar no meu primeiro ponto, onde eu iniciei, eu concluí essa volta de pontos altos, dei a volta toda, e agora eu vou fechar na terceira correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E essa próxima volta, eu vou subir 3 correntinhas e eu vou fazer apenas um ponto alto para cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento, sem fazer correntinha de espaço, somente um ponto alto para cada ponto de base. E quando eu chegar no leque, eu vou repetir dentro do leque um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, essa volta aqui, ela é bem simples, tá? Não tem nenhum segredo. Só fazer um ponto alto para cada ponto de base, e aqui dentro do leque eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto dentro do leque, no mesmo espaço, e faço mais 2 pontos altos. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu concluí essa segunda volta de pontos altos aqui da base, já cortei o meu fio, que a base, essa parte aqui de dentro do meu tapete já tá pronta, tá? Eu fiquei aqui com uma medida de 38 por 38. Então, agora aqui, com a base pronta, nós vamos iniciar a lateral do tapete. Para fazer a lateral, nós vamos estar com o tapete virado do lado do avesso, tá? Essa primeira volta de pontos a gente faz no avesso da peça. Eu vou vir aqui no espaço de 2 correntinhas do leque, você pode pôr em qualquer um dos leques, e eu vou amarrar o meu fio. Vou fazer aqui 3 correntinhas, e eu vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e essa volta aqui, essa primeira volta, é um ponto alto para cada ponto de base, sem aumento, sem diminuição. Eu vou ficar com 53 pontos altos, eu faço meu primeiro ponto no espaço de 2 correntinhas do leque e vou terminar o meu último ponto no espaço de 2 correntinhas do leque. Então, é só fazer um ponto alto para cada ponto de base. Eu concluí essa volta de pontos altos e agora eu vou subir aqui 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou estar trabalhando na parte da frente da peça. Então, a primeira volta da peça eu faço no avesso da peça, uma volta de pontos altos, e agora eu estou na parte do lado direito da peça. E agora, nesse lado direito, eu vou fazer os meus pontos em relevo. Então, o relevo do tapete é todo desse lado aqui, todo do lado direito da peça. Subi as 3 correntinhas, no meu próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E eu fiquei com 2 pontos altos aqui no início. Agora aqui eu vou iniciar o motivo, e todo o motivo é feito em pontos altos em relevo. Só que aqui eu vou fazer ponto alto duplo em relevo. Então, eu laço 2 vezes o meu fio, pulo o primeiro, o segundo ponto, e no terceiro eu faço um ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. E agora, eu vou voltar a fazer os 2 pontos altos que eu pulei. Então, eu abaixo aqui a alcinha do ponto alto que eu fiz em relevo, do ponto alto duplo, que
que eu fiz em relevo e vou vir nos 2 pontos que eu pulei e vou fazer um ponto alto para cada um dos pontos que eu pulei. Ficando assim. Fiz o ponto alto em relevo duplo, voltei e fiz os 2 pontos altos que eu pulei. Agora aqui, eu vou pular o ponto alto em relevo duplo, já tá feito aqui. Então, esse próximo ponto da frente eu pulo, porque eu fiz ele em relevo. E vou pular também o meu próximo ponto. Eu pulo 1, 2. E vou fazer aqui, pulo esse aqui que já tem o relevo, pulo o próximo e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Agora, eu laço 2 vezes o meu fio e eu vou voltar no ponto que eu pulei. Tá? Eu pulei o ponto em relevo porque ele já estava feito. E pulei um ponto da frente. Eu vou voltar no ponto que eu pulei e vou fazer um ponto alto duplo em relevo. E eu fiz aqui um Vzinho. Tá vendo? Ele fica um Vzinho com 4 pontos altos dentro. Eu vou repetir, então, essa sequência de pontos. Olha, esse aqui é o motivo. Ele descia no ponto alto duplo em relevo e termina com um ponto alto duplo em relevo. Faço 4 pontos altos dentro dele. Então, eu vou começar de novo o motivo. Eu vou pular 1, 2 pontos. Vou laçar 2 vezes o meu fio. Vou vir no terceiro ponto. Pulei 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto alto duplo em relevo. Assim. Laço meu fio, vou abaixar essa alcinha do ponto alto duplo e vou fazer nos 2 pontos que eu pulei, um ponto alto para cada ponto de base. 1 e 2. Então, eu fiz a metade do motivo. Agora, aqui, eu vou pular o ponto que eu fiz em relevo, passando por trás do ponto, olha, eu fiz em relevo, vou pular o ponto da frente. Vou vir no próximo, vou fazer 1, 2 pontos altos. Laço 2 vezes o meu fio e vou voltar no ponto que eu pulei e vou fazer um ponto alto duplo em relevo. Fiz outro motivo. Vou fazer mais um, tá? Bem devagar, para ficar bem facinho de entender. Aqui, eu começo no ponto alto duplo e termino no ponto alto duplo. Faço 4 pontos altos dentro dele. Então, esse é meu motivo. Eu vou começar mais um motivo. Eu começo sempre igual. Eu laço 2 vezes o meu fio, pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro, eu faço um ponto em relevo, passando por baixo dele, por trás dele. E faço ponto alto duplo. E agora, eu vou voltar, abaixo aqui, ó, a alcinha, e vou voltar e vou fazer 2 pontos altos no ponto que eu pulei. 1 e 2. Então, eu fiz metade do meu motivo. Agora, eu vou fazer a outra metade. Esse ponto que tá em relevo, eu já trabalhei nele, eu trabalhei o ponto em relevo, então eu não trabalho, eu vou pular o ponto da frente. Faço 1 e 2 pontos altos. Agora, eu laço 2 vezes a agulha e vou vir no ponto que eu não trabalhei. E vou fazer o ponto alto em relevo. E esse é o meu motivo dessa volta. Eu vou fazer assim até o meu último ponto, tá? Então, é bem fácil de fazer. O motivo inicia com um ponto alto em relevo. Então, eu laço 2 vezes o meu fio, venho, pulo 1, 2, venho no terceiro ponto, passo por trás dele, faço um ponto alto duplo em relevo. Volto, faço um ponto alto para cada ponto de base dos 2 pontos que eu pulei. Aqui agora, eu pulo ponto alto em relevo porque eu já trabalhei nele. Pulo ponto alto da frente. Então, eu pulei aqui, olha. Se você olhar por cima aqui pela cabecinha do ponto, você vai ver 1, 2 pontos que eu tô pulando.
Mas esse aqui, ó, já tá com ponto em relevo, então eu pulo porque ele já foi feito. Então, eu tô pulando um ponto, que é bem do ladinho do ponto em relevo. Faço 1, 2 pontos altos, laço 2 vezes o meu fio e volto nesse ponto que eu pulei. E faço ponto alto duplo em relevo nele. Vou fazer assim até o meu último ponto. Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto. Cheguei aqui no final e sobrou aqui 1, 2, 3 pontos altos. Eu inicio essa volta com 2 pontos altos e inicio o motivo. Aqui terminou o meu motivo e sobrou um ponto alto a mais. Não tem problema, tá? Pode fazer 3 pontos altos. 1, 2 e o ponto da correntinha. 3. Vou fazer aqui 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Eu vou trabalhar de novo, então, aqui no avesso. Então, aqui é só uma sequência de pontos altos, igual a que a gente iniciou. Então, essas voltas são voltas de repetição. A diferença aqui dessa volta é que onde eu fiz o ponto alto duplo em relevo na volta anterior, eu vou ter que fazer relevo nessa volta aqui também. Então, onde eu tenho ponto alto simples, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E eu não posso pular nenhum ponto, em nenhuma das voltas, tá? Então, todas as voltas eu tenho que ficar com os mesmos 53 pontos. Então, eu cheguei aqui aonde eu tenho o ponto que eu fiz, o ponto alto duplo em relevo da volta anterior. Então, aqui eu continuo fazendo ponto em relevo, só que agora é ponto relevo simples, e eu vou laçar a alcinha aqui por trás, ó, pro relevo sair sempre do mesmo lado da peça, ó. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aonde eu tenho ponto alto comum, eu vou fazer ponto alto comum. E aonde eu tenho ponto alto em relevo, eu vou fazer ponto alto em relevo. Só que, para o relevo ficar sempre desse lado, do lado direito da peça, então, eu pego o ponto, passo a agulha por trás do ponto. Aqui eu tenho um ponto, que é o ponto alto em relevo duplo da volta anterior. Então, eu passo a agulha por trás do ponto e faço um ponto alto em relevo. No próximo, também é um ponto alto em relevo duplo da volta anterior. Passo a agulha por trás do ponto e faço ponto alto em relevo. E agora, eu vou fazer 4 pontos altos, que são os 4 pontos altos que eu tenho no meio do motivo. E aqui eu cheguei no ponto que eu fiz em relevo na volta anterior, que na frente é essa alcinha aqui do ponto alto em relevo duplo. Então, eu vou fazer 2 pontos altos de relevo, passando por trás do ponto. Aí, o relevo sai todo de um lado só da peça. Então, são 2 alcinhas, 2 pontos altos relevo. E aonde eu tenho ponto alto comum, eu continuo fazendo ponto alto comum. Então, essa volta é só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer assim até o meu último ponto. Tô chegando aqui no finalzinho dessa volta de pontos altos aqui do avesso da peça. E nesse último ponto aqui, eu só tenho uma alcinha em relevo. Então, eu faço só um ponto alto em relevo. Passo por trás da alcinha. E faço os 2 últimos pontos altos, um para cada ponto de base. Vou subir 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Então, aqui são voltas de repetição. Nessa volta aqui agora, a gente vai voltar a fazer esse motivo aqui de pontos altos duplos. A gente só vai inverter o sentido, fechando ele. Então, aqui, a gente vai fazer os 2 pontos altos de início, um para cada ponto de base. E a gente só vai inverter o sentido do motivo, tá? A gente fez um Vzinho,
Agora, a gente vai fazer um Vzinho, só que fechando aqui o motivo. Então, eu vou pular, porque agora, com esses pontos em relevo... Com esses pontos em relevo que nós fizemos da volta anterior, fica mais fácil pra gente saber que a alcinha vai ser sempre aqui, ó, nos pontos em relevo. Então, eu vou pular esse ponto em relevo, porque eu vou fazer o ponto em relevo nele. E vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. A mesma sequência de pontos da volta anterior, só invertendo o sentido aqui, ó, do ponto. Laço 2 vezes o meu fio, volto no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo, um ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. Agora, aqui, eu laço 2 vezes o meu fio, venho no próximo ponto alto em relevo. E vou fazer um ponto alto em relevo, um ponto alto duplo em relevo. Laço e vou fazer os 2 pontos altos que eu pulei. Então, é a mesma sequência do ponto, é a mesma sequência do motivo. Ele inicia no ponto alto em relevo, termina no ponto alto em relevo e fica 4 pontos altos dentro. Só que agora eu vou inverter só o sentido aqui do ponto para fechar o motivo. Agora, eu vou iniciar um outro motivo. É o mesmo de baixo, tá? A gente só tá mudando aqui, ó, a ordem dos pontos, só para inverter aqui os pontos altos em relevo duplo. Então, eu vou fazer como a gente estava fazendo antes. Pulo o ponto em relevo, pulo o próximo ponto, faço 1, 2 pontos, laço 2 vezes, volto no ponto que eu pulei, faço um ponto alto duplo em relevo. Laço 2 vezes, vou no próximo ponto em relevo aqui, olha, e faço, é mesmo que tava fazendo antes, tá? Ó, laço 2 vezes, pulo 1, 2 pontos, vai vir bem no ponto alto em relevo. Faço um ponto alto duplo em relevo, volto e faço os 2 pontos altos que ficou faltando. Exatamente como a gente fez na volta anterior. Então, aqui, gente, é a mesma sequência de pontos dessa volta aqui. A diferença é que aqui a gente tá abrindo o motivo, fazendo um Vzinho abrindo, e aqui a gente tá fazendo um Vzinho fechando o motivo. Mas é a mesma sequência de pontos, a gente só vai inverter o sentido. Mesma sequência de pontos, olha. Eu vou pular aqui, ó, o ponto que eu já fiz, que é o ponto que eu fiz em relevo. Vou pular o próximo ponto, faço 1, 2 pontos altos, laço 2 vezes o meu fio e vou voltar a fazer o ponto alto duplo em relevo no ponto que eu pulei. Daqui, laço 2 vezes, pulo 1, 2 pontos, vou no próximo ponto e faço um ponto alto duplo em relevo. E agora, eu volto nos 2 pontos altos que eu pulei e faço um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2. Então, eu só tô invertendo aqui a posição do ponto, mas é a mesma sequência de pontos. Pulo o ponto em relevo e pulo o próximo ponto. Faço 2 pontos altos. Laço 2 vezes, volto no ponto que eu pulei. E agora, eu vou fazer assim até o meu último ponto. Quando eu chegar no último ponto e for iniciar a próxima volta, eu volto. Eu concluí, então, essa volta. E essa é a sequência do motivo, tá? É repetição, é volta de repetição. Só muda mesmo é que em uma volta eu tô abrindo esse Vzinho e na outra eu tô fechando. Então, agora aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer essa volta de pontos altos do avesso da peça, que também é uma volta de repetição. Então, aonde eu tenho ponto alto comum, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. E aonde eu fiz ponto alto duplo em relevo na volta anterior, eu vou laçar o meu fio e vou passar
por trás do ponto e vou fazer o ponto alto relevo. Laço, passo por trás do ponto e faço ponto alto relevo. E vou fazer os 4 pontos altos do meio do motivo, normalmente, um ponto alto para cada ponto de base. Então, como essa volta já é uma volta de repetição, a gente tá fazendo exatamente igual a gente fez a outra volta de pontos altos aqui do lado avesso. Eu vou fazer assim até o final dessa volta e volto com vocês. Então, aqui eu concluí o motivo. Eu começo com pontos altos do lado avesso e termino o motivo com pontos altos do lado avesso. Ele ficou concluído. E eu vou iniciar, então, agora, mais um motivo desse. Então, são voltas de repetição. É exatamente o que a gente fez aqui. Eu vou fazer mais uma vez, para ficar com 2 motivos cada lateral. Então, aqui, eu vou subir 3 correntinhas, viro o trabalho, e eu vou repetir essa segunda volta aqui, ó, a primeira volta do motivo. Então, são 2 pontos altos. Aí, eu vou iniciar o motivo, faço 2 laçadas na agulha, pulo 1, 2 no terceiro, faço o ponto alto duplo em relevo, volto fazendo um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base, pulo o ponto que eu tenho, o relevo, que eu fiz o ponto em relevo e o ponto da frente, faço 2 pontos altos, dou 2 laçadas no meu fio, volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto duplo em relevo. Então, eu tô repetindo essa primeira volta aqui. Depois, eu vou repetir a segunda volta, que é os pontos altos que eu fiz no avesso da peça. Depois, vou repetir essa terceira volta e, por último, eu concluo o motivo fazendo o ponto alto do lado avesso da peça. Vou fazer 2 motivos, eu já tenho um pronto, vou fazer mais um, é só repetir todo esse passo a passo aqui. Então, volta o vídeo e vai repetindo, se você tiver ficado com alguma dúvida. Vou fazer 2 motivos e volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a lateral do tapete. Aqui na lateral, nós ficamos com 9 voltas de pontos altos. Fizemos, então, 2 motivos. Para fazer a passadeira, eu vou precisar de 3 partes dessa daqui. Uma base com uma lateral feita. E agora, eu vou unir. Eu vou unindo, olha, você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu vou fazer 3. A base, olha, ela vai ficar como se fosse o tapete que a gente fez, pequeno, né? Eu terminaria aqui. Então, aqui eu já começo mais um motivo, pra ficar bem bonita a passadeira. E termino colocando mais um desse, do mesmo jeitinho que a gente vai pôr aqui. Eu vou virar os 2 lados do avesso. Então, vai ficar o motivo e a lateral, eu vou usar a lateral do próximo motivo, depois eu vou colocar mais uma. Então, eu vou virar os 2 lados do avesso. Eu tenho dos 2 lados a mesma quantidade de pontos. Aqui, na lateral, eu tenho um ponto a mais, mas não tem problema, porque a gente vai prender desde aqui do leque, desde aqui das 2 correntinhas do leque. Eu vou pegar a agulha de tapeceiro e com a ajuda da agulha de tapeceiro, nós vamos agora iniciar a união desses 2 lados. Eu vou vir aqui, olha, bem no nozinho do meu último ponto e eu vou vir bem na última correntinha, não é dentro do leque não, tá? Bem na última correntinha aqui do leque. Eu tenho 2 correntinhas, eu venho na última e eu vou unir na última. Puxa a quantidade suficiente
Eu não vou cortar, depois eu dou um nozinho. Olha, eu peguei quase o dobro da peça, um pouco mais que o dobro da peça de barbante. E agora eu vou começar a costurar. Eu vou passando. Então, esse ponto aqui que a gente faz aqui, esse último ponto, eu vou colocar no último ponto do leque. E agora, o próximo ponto, eu entro aqui, olha, só em uma alcinha do ponto e pego só uma alcinha do ponto aqui. Não aperta muito, não, pra não repuxar, tá? Só o suficiente pra ficar bem feitinha a união. Venho no outro ponto, pego uma alcinha do ponto e uma alcinha do ponto aqui. E agora é só unir. Só ir passando. Só pegar uma alcinha de cada ponto. Nós temos a mesma quantidade de pontos, então vai dar certinho. É uma alcinha do ponto aqui e uma alcinha do ponto aqui. E vai unindo. Vai deixando bem certinho, uma alcinha de cada lado. E eu vou fazer assim até o meu último ponto, pegando uma alcinha do ponto daqui e uma alcinha do ponto daqui. Só a alcinha de trás de cada um dos pontos. Uma alcinha desse lado e uma alcinha dessa. Vou terminar de costurar aqui, de unir os dois ladinhos da passadeira. E volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Chegando aqui no final, eu vou unir aqui o ponto da correntinha na correntinha que, olha, do leque, tá? Aqui é o meu último ponto. Então, vou unir aqui esse último ponto. E agora, eu vou virar a minha peça. E pra ficar bem seguro, eu vou continuar fazendo aqui, olha, o mesmo desse lado. Nós unimos uma alcinha de cada ponto do lado de trás. Agora, a gente vai unir uma alcinha de cada ponto do lado da frente da peça. Fica mais seguro e fica mais bonito também. Se você quiser unir só a parte de trás da peça, não tem problema. É que assim fica mais bonito e mais seguro. Fica bem fechadinho aqui, olha. Eu vou pegar um ponto daqui, que já tá certinho. Então, fica facinho de unir esses dois ladinhos da peça. Aqui também pelo lado da frente. Passa assim, olha, por baixo do ponto, que não vai aparecer a costura. Agora, eu volto por baixo desse outro ponto. E vou continuar unindo como eu uni a parte de trás. Agora, eu tô unindo essa parte da frente. Fazendo assim. Esse barbante que a gente tá usando pra unir os dois ladinhos da peça, vai ficando embaixo do ponto, então não aparece. E fica mais bonito. Se a gente não unir uma alcinha desse ponto aqui e uma alcinha desse ponto aqui na parte da frente também, ela vai ficar assim, ó. Se a gente unir, ela fica assim. Então, eu acho que fica mais bonito, dá um acabamento mais bonito. E fica bem mais seguro essa parte aqui. Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui, vou unir a parte da frente dos dois ladinhos da passadeira agora. E quando eu concluir, chegar lá no meu último ponto, eu volto. Cheguei aqui no final, então eu uni os dois lados da passadeira. A parte do avesso e a parte da frente da peça. Agora, aqui no final, eu corto meu fio. E eu dou um nozinho aqui, nesse finalzinho. Fica assim.
Então, aqui eu já uni as 3 partes da passadeira. Essa parte é a primeira parte que eu uni, que tem a lateral e a base. Fiz mais uma lateral e a base, e mais uma lateral e a base. E eu tenho que começar e terminar a passadeira igual, para ficar igualzinho os dois lados. Então, eu tenho que ter esse motivo aqui no final, na lateral da passadeira. Então, aqui é só você fazer o mesmo que a gente tem aqui no começo da passadeira, faz aqui no final, o mesmo motivo. E agora, a gente vai começar a fazer essa parte aqui do comprimento da passadeira. A gente vai virar a peça do avesso e a gente vai fazer esse mesmo motivo que a gente fez aqui das laterais. A diferença é que a gente vai fazer uma vez só, então a gente vai fazer só 1, 2, 3, 4 e 5 voltas de pontos altos, fazendo esse motivo aqui só uma vez na passadeira. Então, eu inicio com a passadeira do lado do avesso e eu vou fazer esse motivo por toda a extensão da passadeira. Então, eu vou vir aqui, olha, bem no meu ponto do nozinho, e aqui eu vou colocar o meu fio. Dou um nozinho. E eu vou começar os meus pontos altos. Então, meu primeiro ponto alto eu vou fazer bem aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E para cada lateral de ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, eu vou vir no meio desse ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço 2 pontos altos na lateral do ponto. No próximo, 2 pontos altos, já vou arrematando essa sobra de fio. No próximo, 2 pontos altos, e eu vou fazer assim em todos os pontos que eu tiver o ponto alto viradinho assim, eu faço na lateral dele 2 pontos altos. Aqui, eu faço um ponto alto para cada ponto de base. E quando eu chegar nessa parte aqui, eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto, para cada lateral de ponto. E aí, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegou na lateral, então, eu faço 2 pontos altos para cada lateral de pontos altos. Vou fazer assim por toda a extensão da passadeira. Fazendo os pontos altos, vão contornar essa parte. Vou fazer essa parte toda em pontos altos. Vou fazer um motivo desse lado aqui. E depois viro o trabalho e vou fazer esse mesmo motivo desse outro lado aqui. Só fazer um motivo. Então, aonde eu tenho ponto alto deitado, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, em toda lateral de pontos altos, eu faço 2 pontos altos. E quando a gente chegar nessa parte de pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base. E é só fazer assim até o final dessa lateral. E depois é só a gente voltar a fazer esse motivo aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, é só voltar ao início do vídeo. Esse motivo, ele termina no ponto alto, nesse último ponto alto aqui. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 voltas de pontos altos aqui em todo o comprimento da peça. E depois vai fazer o mesmo no outro lado, no outro comprimento da peça. Então, eu vou fazer aqui, vou contornar toda a passadeira, fazendo esse motivo, vou fazer desse lado, depois vou fazer do outro lado, só uma vez, só até aqui, e volto pra gente iniciar o bico de acabamento.
Eu finalizei todo o comprimento da passadeira, fiz um motivo no comprimento da passadeira dos dois lados. E agora, olha como fica bonito. E agora eu vou começar o acabamento dessa peça. A gente vai começar a fazer o bico de acabamento. Eu vou vir aqui, bem aonde eu terminei. E eu tenho aqui as fileirinhas de pontos altos. Então, eu venho aqui, olha, na segunda fileirinha de pontos altos. Desse lado aqui, eu tenho as fileirinhas de pontos altos. Então, aonde eu tiver ponto alto deitado, eu pulo um ponto e prendo o bico de acabamento no outro. E aonde eu tiver o ponto alto passadinho assim, eu vou contar os pontos. Então, aqui, a gente vai começar. Você pode começar em qualquer um dos lados, mas eu vou começar aqui aonde eu terminei essa parte aqui da lateral do comprimento da peça, e eu vou pular uma fileirinha de pontos altos e vou pôr aqui na segunda fileirinha. Eu vou amarrar o fio. E aqui eu vou subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Subi as 10 correntinhas. Eu vou contar 1, 2, 3 e no quarto ponto eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto, eu prendo com um ponto baixo. Então, 10 correntinhas eu vou fazer só na pontinha da peça, só aonde eu tenho aqui essas pontinhas da peça. No comprimento da peça, em todos os lados dela, eu vou fazer 9 correntinhas. Só nessa voltinha aqui, olha, da peça, que eu vou fazer nas 4 voltinhas da peça, que eu vou fazer 10 correntinhas. O restante é 9. Fiz as 4 correntinhas, pulei 3 pontos altos, prendi com ponto baixo. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. Fiz 9 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto, eu prendo com um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, pulo 3 pontos, 1, 2, 3, no quarto, prendo com ponto baixo. Faço 9 correntinhas, 3, 4, 5. Faço 9 correntinhas, pulo 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º, eu prendo com um ponto baixo. E eu vou fazer assim até o final dessa volta, por todo o comprimento da passadeira. Quando eu chegar aqui na pontinha, eu faço essa voltinha aqui com vocês, tá? Então, aqui no comprimento da passadeira é bem fácil. Eu faço 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo com ponto baixo. Faço 9 correntinhas. Faço 9 correntinhas, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º ponto, eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer assim, e quando eu estiver chegando no finalzinho, eu cheguei aqui no finalzinho da peça. E se você estiver fazendo uma passadeira menor, aqui na voltinha da passadeira, sempre vou ter que ter uma alcinha de 10 correntinhas. Em todas as voltinhas, em todos os cantinhos, eu vou ter que ter uma correntinha, uma alcinha de 10 correntinhas. Então, aqui eu vou ter que fazer uma pequena adaptação. Então, se caso a sua precisar, você também vai adaptar aqui para ficar a alcinha de 10 correntinhas no cantinho. Aqui, então, eu terminei a alcinha de 4 correntinhas, eu vou fazer a de 9.
Fiz as 9 correntinhas, eu tenho que pular aqui no cantinho. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que prender aqui. 1, 2, 3 para próxima, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª eu vou prender essa alcinha. Então, eu vou pular uma a menos. Faço a de 4 correntinhas e conto 1, 2 e prendo na 3ª. Então, essa adaptação aqui é só para dar certo a alcinha de 10 correntinhas do cantinho. Para fazer aqui o contorno do cantinho da passadeira. Agora, eu faço a alcinha de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz as 10 correntinhas, eu vou prender. Aqui eu tenho uma fileira de pontos altos, na segunda fileira, na lateral do ponto alto. E quando eu chegar aqui nessa parte que eu tenho os pontos assim de lateral, então eu pulo um e prendo no outro, tá? Faço agora 4 correntinhas, pulo uma lateral e vou prender na próxima. E vou voltar a fazer as alcinhas normalmente de 9 correntinhas e a de 4 correntinhas. Então, só quando eu chegar aqui, aonde eu tenho os pontos altos assim de lateral, é que eu vou prender, não vou precisar contar, eu pulo um e prendo na próxima. Eu vou ter que prender uma alcinha de 4 correntinhas aqui para fazer a de 10. Então, a de 9 correntinhas, eu vou ter que prender numa alcinha antes, tá? Então, eu vou dar a volta toda na passadeira, fazendo as alcinhas de 9 correntinhas e as alcinhas de 4 correntinhas. Quando eu chegar na pontinha da passadeira, eu tenho que ter uma alcinha de 10 correntinhas em todas as pontinhas. Eu vou dar a volta toda e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto. Dei a volta toda na passadeira, fazendo as alcinhas. E eu fechei com um ponto baixíssimo, bem no ponto baixo que eu iniciei. E agora, eu vou vir dentro dessa alcinha de 10 correntinhas e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto, e vou fazer mais 7 pontos altos, ficando com um total de 8 pontos altos. Fiz os 8 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, eu vou voltar no pezinho do ponto, vou fazer um picô. Faço mais 3 correntinhas, volto no ponto, no pezinho do ponto, faço mais um picô. Mais 3 correntinhas e mais um picô. Eu fiz 3 picô. Laço e volto aqui dentro da alcinha de 10 correntinhas, vou fazer mais 8 pontos altos. E 8. Então, aqui eu fiz 8 pontos altos, 3 picô e 8 pontos altos. Eu vou vir aqui na alcinha de 4 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio e agora, nessas alcinhas de 9 correntinhas, a gente vai fazer 7 pontos altos. 8 pontos altos eu faço só nessas do cantinho, onde eu tenho 10 correntinhas. Aqui nas de 9 correntinhas, são 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui 7 pontos altos. 1, 2 e 7 pontos altos. E agora, eu vou fazer os 3 picô. 1, 3 correntinhas, volto, faço ponto baixo. 2, 3 correntinhas, volto, faço ponto baixo. 3 picô. E agora, eu volto dentro do espaço de 9 correntinhas e faço mais 7 pontos altos. 1, 2, 3,
e 7. E eu vou prender aqui na correntinha, na alcinha de 4 correntinhas, com um ponto baixo. E já vou para a próxima alcinha de 9 correntinhas e vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Os 7 pontos altos, os 3 picô e os 7 pontos altos. Só nas alcinhas de 10 correntinhas, que são as alcinhas do canto, é que eu vou fazer 8 pontos altos, ao invés de 7. Vou dar a volta toda, vou fazer todas as alcinhas, eu faço 7 pontos altos, 3 picô, 7 pontos altos, prendo na alcinha de 4 pontos altos com ponto baixo. Nas alcinhas do canto, eu faço 8 pontos altos, ao invés de 7. Vou dar a volta toda e quando eu terminar, eu volto. Eu concluí toda a passadeira. Eu fiz um motivo aqui nas laterais, no começo e no final. Ela ficou bem grande, essa passadeira, ficou linda. Depois eu vou abrir ela e mostrar ela inteira, que aqui o espaço é pouco, não vai dar pra mostrar, tá? E agora, eu venho com essa florzinha aqui, e eu vou costurar ela aqui no meio de todas essas bases que eu tenho, olha. Eu vou costurar uma em cada. Se você quiser, você pode colar. E essa florzinha aqui, eu tenho o passo a passo dela no início do tapete desse jogo aqui, do tapete pequeno desse jogo aqui, da passadeira e do tapete. No início do vídeo do tapete pequeno, eu tenho o passo a passo dessa florzinha. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, você entra lá, faz a florzinha e depois de concluir a passadeira, é só costurar ou colar ela no meio, fica linda, tá? Você pode pôr uma miçanga aqui também, eu vou pôr, vai ficar bem bonito. E ficou concluída a passadeira. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha nos seus grupos de crochê e artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo.